A Bíblia vai nos mostrar que o rei Davi, ele fez o censo em Israel, ele mediu o seu poderio militar, né? E onde, dentro da palavra, ele comete um erro gravíssimo, porque ele parou de confiar em Deus. Ele ordenou um censo para medir o seu poderio militar. Isso trouxe uma ira em Deus. Deus se irou-se, porque Deus também se ira. A Bíblia diz que Deus, ele se ira. E a horrenda coisa é cair nas mãos de um Deus irado. Então Deus se irou com Davi, porque ele ordenou esse censo. Quando ele ordenou o censo, ele parou de confiar no Senhor Deus Todo-Poderoso para confiar no seu poderio militar, não é? Ele deixou de confiar em Deus para confiar no homem, nos homens de guerra ali que estavam ao seu lado. Então ele resolveu medir o censo para se vangloriar, né? Por causa disso veio o fracasso. Mas quem tomou essa atitude, né, de Davi, ele medir aquele censo, foi o próprio Satanás. Primeiras Crônicas, capítulo 21, versículo 1, a Bíblia diz que Satanás se levantou contra Israel e ele incitou a Davi a levantar um censo, ou seja, ele fez uma contagem em Israel. E essa contagem que Davi fez foi uma das causas do erro dele, porque ele deixou de confiar no Senhor Deus, no Deus de Israel, que é o Deus dos exércitos, é o Senhor Deus dos exércitos, e vence todas as guerras de Israel, e vence todas as guerras do seu povo, é o Deus de Israel. Mas infelizmente ele deixou de confiar na sua maior liderança, que era o próprio Deus. E a Bíblia diz que Satanás colocou em seu coração, em Davi, enumerar, fazer uma contagem do povo. Isso aí, o erro de Davi trouxe uma consequência. Que consequência é essa? Que Deus mandou ele escolher o seu castigo por causa dessa contagem, por causa desse erro gravíssimo. Isso está escrito lá em 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 1. Isso aqui está mostrando que o homem, o ser humano, nós que somos seres humanos, nós também erramos, né? Também nós fracassamos. E quando nós fracassarmos, nós temos a nossa responsabilidade de admitir que nós erramos, de admitir que nós erramos. E também fracasso na nossa vida, ou tipos de fracasso, também apresenta oportunidades para lições significativas nas nossas vidas. Quando você falhar, quando você errar, quando você praticar algo que para você é o fim, talvez você errou, você praticou algo que para você é o fim. Então pense que em cima dos seus erros também, em cima dos seus fracassos, também apresenta oportunidades boas para lições significativas. Há tempos de fracasso, há tempos que nós erramos, há tempos que às vezes nós não nos responsabilizamos, nós não admitimos que erramos. Isso é quando erramos com a família, quando erramos com os filhos, quando erramos com os nossos pais, quando erramos com as lideranças, seja ela espirituais, seja ela secular, quando nós fracassamos também na área espiritual, na área secular, na área profissional, na área sentimental, quando nós fracassamos com o cônjuge. Então é momento também da gente tirar isso ou oportunidade para servir de lições, ok, amigo? Então toda a Bíblia Sagrada, toda a palavra de Deus, ela nos traz lições significativas dentro do contexto, do texto e contexto qual está na palavra de Deus, isto de Gênesis a Apocalipse, ok? Então nós vemos um Davi que fracassou por causa da sua desobediência, por causa da sua desobediência. E toda desobediência traz o castigo, toda desobediência traz uma consequência. Porque Paulo escreveu lá em Romanos, e se me não foge da memória, capítulo 3, versículo 26, que o salário do pecado é a morte,
mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor, ok? O salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então todo pecado tem uma consequência, todo pecado tem um salário. Desde Adão ao nosso tempo, nós herdamos a morte. Então todos nós um dia vamos morrer. Todos nós um dia iremos descer à sepultura por causa do pecado, porque os nossos primeiros pais, que foi Adão e Eva, pecaram. Então o pecado, ele traz uma série de consequências nas nossas vidas. Então, quando você pecar, quando você errou contra Deus, se eu, o Paulo, errar contra Deus, nós temos que admitir que nós estamos errados. Quando nós mentimos, quando nós nos prostituímos, quando nós fracassamos espiritualmente, quando nós deixamos de perdoar alguém, é momento de nós admitirmos que nós erramos, que nós estamos errados. Quando nós não perdoamos o pai, quando nós não perdoamos o cônjuge, quando nós não perdoamos a esposa ou o esposo, quando você não perdoa o teu amigo e fica esse rancor no teu coração, que segundo a própria psicologia vai mostrar que o rancor, a ira dentro de nós causa doenças, causa enfermidade. Então é momento de você se conscientizar que errou, que fracassou. E a Bíblia diz que por causa do pecado de Davi, porque ele tentou enumerar o povo, enumerar os soldados, o seu exército, o seu inúmero exército, ele deixou de confiar em Deus. Não era vontade de Deus, de Davi, enumerar o povo para mostrar a grandeza do seu exército, os seus belos soldados, o seu poderio bélico, de forma alguma. Ele fez essa contagem, fez esse censo, isso aí desagradou a Deus. No capítulo